Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um simulado aqui do Grão AB, a prova está chegando. Elaborei algumas questões de direito civil com temas variados, inclusive tema que nunca foi cobrado. Vamos à nossa correção, espero que você tenha gostado, que você tenha feito boa pontuação e se não fez uma boa pontuação, eu prefiro. Por quê? Porque você vai errar a questão, vai entender por que errou e vai corrigir o erro. E a gente acaba aprendendo com o erro, né? É muito melhor errar do que acertar no simulado. O simulado é o lugar propício para o erro. Espero que você tenha gostado das questões de direito civil. Vamos ao nosso simulado. Quero mostrar para vocês as nossas questões, corrigir as questões e conversar um pouquinho sobre os temas abordados e correlatos, adjacentes ali aos temas cobrados. Vamos embora? Então olha lá no nosso material. A questão de número 37. Direito civil, aliás, é sempre a partir da questão 37. A estrutura da prova é uma estrutura fixa, né? Até que venha alguma alma abençoada e troque. Até o momento é uma estrutura fixa, então a estrutura que você tem no simulado é a mesma estrutura de ordem de disciplina que você vai encontrar no dia da sua prova. Direito civil, sempre na questão 37, tá? Vamos embora lá. Então, olha só, a Quitéria da Quitanda Gourmet devia R$ 120 mil a Juvenal do Crédito Sem Choro, em razão de um contrato de mútuo. Gente, mútuo é contrato de empréstimo. Nós temos dois tipos de empréstimo, vou colocar aqui para você. Dois tipos de contrato de empréstimo. A gente tem o mútuo e a gente tem o comodato. Qual a diferença entre um e outro? O mútuo é o empréstimo de coisa fungível, que é substituível. E o comodato é o empréstimo de coisa infungível. Se eu te empresto o carro, é comodato. Mas se eu te empresto dinheiro é uma coisa fungível. Então, nós estamos diante do contrato de mútuo, tá? Na data do vencimento, Quitéria informou não possuir recursos financeiros suficientes, tipo, Juvenal, não vou te pagar porque eu não tenho dinheiro, propondo entregar ao credor uma lancha denominada Maré da Sorte, avaliada pelas partes exatamente no valor da dívida. Juvenal aceitou a proposta e as partes formalizaram o negócio. Dias depois, a Quitéria ajuizou a ação, alegando que a obrigação originária permanece exigível, pois a dívida somente poderia ser quitada mediante pagamento em dinheiro. Gente, é o seguinte, o Juvenal falou, olha, no final das contas, eu quero o meu dinheiro, né? E a Quitéria, devendo o dinheiro, devedora, a gente tem uma dívida. E aí você tem a dívida, deixa eu voltar para a minha câmera, você tem a dívida e você não tem dinheiro para pagar. Resumo da ópera. Eu quero que você lembre de uma regra de ouro, muito importante. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Essa é a regra de ouro da parte de pagamento das obrigações prevista no artigo 313. A gente sempre fala isso nas aulas, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, mas e se ele quiser? Se ele quiser, ele pode. Se ele quiser receber uma prestação diversa da que é devida, ele pode. E aí nós temos duas situações. Se ele simplesmente aceita uma coisa diferente, uma coisa diversa da coisa que é devida, simplesmente aceita, o nome é dação em pagamento. Mas se ele dá extinção da obrigação anterior e cria uma nova obrigação com um novo objeto, nós estamos diante de uma novação. Toda vez que fala nova obrigação, novação. Nova obrigação, novação. Nova obrigação, novação. Nova obrigação, novação. Então, nesse ponto, nós estamos diante de uma dação em pagamento. E a partir do momento que o credor
aceita receber prestação diversa, o pagamento foi efetuado e a obrigação morreu até o valor do bem recebido. Como aqui o valor do bem recebido é exatamente o mesmo valor da dívida, fechou, morreu o assunto. Não tem churumela. Seguinte é esse. Vamos embora? Olha lá. Então, aqui a gente marca a letra C de coração. O negócio caracteriza dação em pagamento, extinguindo a obrigação originária. Não é novação, porque para que exista novação, eu tenho que ter uma nova obrigação, o que não aconteceu, tá? Tudo bem? Coloquei aqui para vocês, bonitinho, os artigos específicos e não esqueça do artigo do coração, que é o 313, que estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem mesmo se essa prestação for mais valiosa. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Tudo bem? Show de bola? Vamos embora. Pois muito que bem. 38. Genivaldo do Pix errado devia 90 mil reais à Emerenciana da Cobrança Elegante. Eu amei esse nome, eu tô botando esse nome em tudo. Emerenciana da Cobrança Elegante. Por coincidência, Emerenciana também devia a Genivaldo 90 mil reais, decorrentes de outro contrato regularmente vencido. Antes de qualquer das partes efetuasse o pagamento, surgiu uma discussão sobre a extinção das obrigações. Assinale a alternativa correta. Gente, aqui a gente não tem nem o que ficar conversando fiado. É uma situação de compensação. Se eu tenho credor e devedor que devem valores mutuamente, dinheiro, eu tenho o fenômeno da compensação. Só que para que ocorra a compensação, você precisa observar que eu preciso ser credor e devedor das mesmas pessoas envolvidas. Eu não posso compensar crédito dos outros, tá? Por exemplo, eu devo o João, você tem um crédito com o João e a gente tem dívida entre si. Eu não posso usar o crédito do João, que não tem nada a ver com a gente, para fazer compensação entre nós, tá? Eu preciso que o fenômeno da compensação tenha a equivalência do elemento subjetivo, ou seja, o credor é também devedor do seu devedor. Então, o Genivaldo e a Emerenciana são credores e devedores entre si, e o valor é o mesmo. Se o valor não fosse o mesmo, a compensação aconteceria até o limite daquele valor. Se um deve 90 mil e o outro 70, ia ficar 20 mil para ser repassado. Então, muito cuidado, porque a compensação ela parece uma coisa muito simples, mas não é. Eu tenho que sempre observar esses elementos. Quando a banca cobrar de você o fenômeno da compensação, verifique a equivalência de credor e devedor entre si e verifique se a obrigação é uma obrigação equivalente. Eu consigo compensar dinheiro com dinheiro. Agora, eu não consigo compensar um carro com outro carro. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque são obrigações que precisam ser cumpridas pela infungibilidade, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente marca a letra A. As dívidas extinguem-se automaticamente pela compensação desde que preenchidos os requisitos legais. Questão 39. O Belarmino do Trator Nervoso vendeu uma colheitadeira a Odorico das Safras milionárias, convencionando expressamente cláusula de reserva de domínio. O que é domínio? Essa questão aqui foi uma questão que basicamente nem nunca foi cobrada, tá? Cláusula de reserva de domínio. Domínio é propriedade.
ficando ajustado que a propriedade somente seria transferida após o pagamento integral do preço. Antes da quitação da última parcela, o Odorico vendeu a máquina a Juvenal do Milharal Feliz. À luz do Código Civil, assinale a alternativa correta. Meus amigos, imagina, vou te exemplificar aqui. Imagina que eu vendi um carro para você. E aí o carro vale 50 mil reais. E a gente faz um parcelamento desse carro, 10 de 5 mil reais. E eu falo para você, eu só vou transferir o carro para o seu nome quando você quitar a última parcela. Tá? Eu vou transferir o carro para o seu nome quando você quitar a última parcela. Isso é uma venda com reserva de domínio. Ou seja, eu que estou vendendo para você, estou reservando o domínio para mim. Estou reservando a propriedade para mim. Para transferir para você somente quando houver a quitação dos valores. Quitando os valores, show de bola, a gente transfere a propriedade. Só que antes disso, o cara foi lá e transferiu, vendeu o bem para outra pessoa. Estou abrindo aqui o Código Civil para você. Ele foi lá e transferiu para outra pessoa. Pode isso, Arnaldo? Na verdade, olha o que nós temos aqui no nosso Código Civil, que eu quero abrir para você, porque é muito importante. Dá uma olhada aqui. Olha lá. Venda com reserva de domínio, 521. Aliás, só para deixar bem claro mesmo, a venda com reserva de domínio é uma cláusula especial no contrato de compra e venda. Ah, Roberta, é automática? É implícita? Não. Não, eu tenho que consignar expressamente, porque ainda que eu venda o meu carro para você dividido em 10 parcelas de 5 mil reais, se eu não colocar a venda com reserva de domínio, o carro já é seu. E se você não pagar, vou ter que cobrar o dinheiro, entendeu? Então, a venda com reserva de domínio é uma cláusula especial no contrato de compra e venda que ninguém é obrigado a colocar, mas uma vez inserida no contrato, precisa ser cumprida. Então, na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Então, para valer contra terceiros, precisa de registro, entre as partes, não. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Eu não posso fazer venda com reserva de domínio de uma coisa que não pode ser individualizada. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro que venha a adquirir a coisa de boa fé. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial. Dizer, meu amigo, você não pagou, agora eu quero a coisa de volta. É uma notificação simples. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a ação competente de cobrança das prestações vencidas e vincendas e mais o que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Ou seja, vira uma alternativa para o comprador. Na segunda hipótese do artigo antecedente, que for recuperar a coisa vendida, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o que mais lhe for de direito devido. O excedente será devolvido ao comprador, óbvio, se não caracteriza enriquecimento sem causa, e o que faltar lhe será cobrado. Tudo na forma da lei processual. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer o direito e ações decorrentes do contrato a benefício de qualquer outro.
a operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro. Tudo bem? Então, beleza. Veja que a cláusula de reserva de domínio reserva a propriedade. Se quem tem a propriedade do bem é o vendedor, o comprador não tem como dispor da coisa. Porque quais são os atributos do direito de propriedade? O direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. O direito de dispor do bem é o direito de quem é proprietário. O vendedor continua sendo o proprietário, então, portanto, o comprador não tem o direito de dispor do bem. Na verdade, aqui nós vamos marcar a letra B, porque a cláusula de reserva de domínio vai impedir a transferência da propriedade ao comprador enquanto não quitado integralmente o preço, ok? Não vai dar certo esse comportamento aí do Odorico que transferiu para o Juvenal. Tudo bem? Certo? A propriedade, então, portanto, permanece com o vendedor até o pagamento integral do preço. Questão 40. Rosicleide da Festa Luxuosa casou-se com Genésio do Terno Branco. Após 5 anos de casamento, descobriu-se que Genésio já era casado civilmente com outra pessoa, um vagabundo. Circunstância totalmente desconhecida por Rosicleide. Reconhecida judicialmente a nulidade do casamento, Rosicleide pretende preservar os efeitos jurídicos da união durante o período que acreditava estar regularmente casada. Gente, impedimento para o casamento. Impedimento para o casamento, artigo 1521. Não pode casar. Pessoa casada não pode casar. Pessoa casada separada de fato não pode casar, mas pode viver uma união estável. Aqui a gente está falando literalmente do casamento. Quando você viola os impedimentos para o casamento, esse casamento é nulo. E casamento nulo pode passar 250 mil anos, ele continua sendo nulo. Porque o que é nulo no direito civil nunca se torna válido, nem pela vontade das partes, que poderiam, em tese, convalidar, não tem essa possibilidade, nem pelo decurso do tempo. O que é nulo é sempre nulo. Lembrando que o Ministério Público tem interesse para discutir nulidades no direito civil. Ele pode promover a ação declaratória de nulidade. E um detalhe do coração. Imagina que algo nulo, aliás, algo não, vamos falar do casamento. O casamento nulo foi contraído por um dos consortes de boa-fé. A gente chama esse casamento de casamento putativo. Casamento putativo, a putatividade tem a ver com boa-fé. O casamento putativo é aquele que, mesmo nulo ou anulável, foi contraído de boa-fé por um ou ambos os consortes. Se eu tenho um casamento putativo, para aquele que está de boa-fé, os efeitos permanecerão integralmente observados. Então, veja, o casamento nulo, em tese, não produz efeitos, mas para a pessoa de boa-fé, haverá a produção dos efeitos. Regime de bens, direito ao nome, direito de exigir alimentos, se for o caso, que são consequências decorrentes do próprio regime de casamento, tá? Do próprio instituto casamento. Eu falei regime, mas é instituto casamento. Então, como a mulher aqui, neste caso, está de boa-fé, nós estamos diante do casamento putativo que produz efeitos em favor do cônjuge que contraiu de boa-fé. Se ambos estiverem de boa-fé, beleza, produz efeitos para ambos. Mas se somente um estiver de boa-fé, produz efeitos somente para ele. A gente marca a letra B de bonito. O casamento produzirá efeitos em favor de Rosicleide por ter contraído esse matrimônio de boa-fé, tá? Então leva isso para sua prova. Casamento putativo é o casamento contraído por um ou ambos os consortes de boa-fé. Mesmo sendo nulo ou anulável, para quem está de boa-fé, o casamento produz os seus efeitos. Questão 41. Eustáquio das heranças inesperadas tornou-se herdeiro de seu tio-avô, o coronel Firmino das Terras Compridas. Antes mesmo da partilha, olha como ele... veja, o que eu sempre falo para você.
Quando você é herdeiro, você não é dono de um bem específico. Então imagina que você herdou uma biblioteca. Você não é dono do livro específico. Você é dono da biblioteca ou de uma cota da biblioteca. Então, enquanto nós estamos na condição de herdeiro, nós falamos em cotas hereditárias. A partir do momento que nós estamos na condição de proprietário depois da partilha, a gente pode falar de dono de um bem específico. Então, se eu tenho 3 herdeiros e 3 casas, eu não posso afirmar que cada herdeiro é dono de uma casa, porque, na verdade, as casas são vistas como um bem único, imóvel, indivisível, chamado herança. Então, cada um é dono de 1/3 do patrimônio total, tá? Eu só passo a ser dono de um bem específico após efetivamente a partilha de bens. Então, vamos lá. O Eustáquio, das heranças inesperadas, tornou-se herdeiro do seu tio-avô, o coronel Firmino das Terras Compridas. Antes mesmo da partilha, ele vendeu integralmente seus direitos hereditários para a Quitéria do Investimento Seguro, mediante escritura pública. Ao tomar conhecimento da cessão, um dos demais herdeiros alegou que Quitéria teria adquirido automaticamente a propriedade da fazenda pertencente ao espólio. Fala, minha amiguinha, você está maluca? Você está maluca? Na verdade, ao tomar conhecimento da cessão, um dos demais herdeiros alegou que Quitéria teria adquirido automaticamente a propriedade da fazenda. Na verdade, quando você fala dos bens, né, da sucessão hereditária, você fala de cota, você não fala de bem específico. Então, se eu cedo o meu direito à herança, eu estou cedendo a minha cota de metade, de 1/3, de 1/4, 1/5, 1/6, o que for. Então, na verdade, a cessão de direitos hereditários antes da partilha, o herdeiro possui apenas uma cota ideal da herança. Ele não é titular de bem específico. Então, portanto, ele transfere a sua posição de herdeiro em relação à cota. Metade, 1/3, 1/4, 1/5, o que for. Ele não cede bem específico, a gente marca a letra B de boniteza. A cessão transmite apenas a expectativa sobre a cota hereditária e não sobre bens específicos do espólio. Tá maluco? Claro que não. E a nossa última questão de direito civil, que é a questão 42. O Walt Disney do Amor Eterno e Gertrudes das Juras Infinitas decidiram se casar pelo regime da separação convencional de bens. Ou seja, o que é do Walt Disney é do Walt Disney, o que é da Gertrudes é da Gertrudes e fica desse jeito. Um mês antes do casamento, firmaram um pacto antenupcial particular, assinado apenas pelos dois nubentes, sem escritura pública. Já deu merda infinita aqui. Por quê? Porque nós sabemos que pelo 1653, o pacto antenupcial deve ser feito por escritura pública, sob pena de ser considerado nulo e seguir o casamento para que ele produza os seus efeitos. Após 10 anos de casamento, iniciou uma discussão sobre a validade. Não tem discussão. Se o pacto antenupcial não foi feito por escritura pública, não interessa. Tem que ser por escritura pública para que seja válido. Como eles fizeram por escrito particular, pode estar assinado por 285 mil testemunhas. Esse documento não passa a ser válido porque a lei exige uma forma específica. Então, o pacto antenupcial é nulo por ausência da escritura pública. E ainda que você faça um pacto antenupcial, se você não casa, e isso já caiu na prova, esse pacto pode até ser válido, mas ele não produz os seus efeitos, porque o 1653 diz: o pacto antenupcial, para ser válido, deve ser feito por escritura pública, senão ele é nulo. E deve seguir o casamento para que ele produza os seus efeitos. Então, cuidado. Pacto antenupcial é o documento para o casamento, ele deve ser feito por escritura pública. Se eu não faço documento ou eu fiz um documento por escrito particular e ele não é válido, o que regerá aquele casamento é o regime supletório,
que é a comunhão parcial de bens, que define que os bens adquiridos onerosamente na constância daquele casamento, ainda que por esforço patrimonial de apenas um deles, ainda que esteja no nome de apenas um deles, é considerado bem comum. E não vamos esquecer que no regime da comunhão parcial de bens também é considerado bem comum sujeito à ameação e divisão o FIGETS, que é o FGTS, e o prêmio da loteria e do BBB também. Tudo bem? Beijo para vocês, espero que tenham gostado das questões de direito civil. Foi um prazer muito grande fazer esse simulado. Estamos juntos no propósito da sua aprovação e vai dar certo, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.